Mais um daqueles nossos vídeos onde eu vou falando e sem muita edição, porque o tempo tá curto, então a gente tem que aproveitar o máximo do tempo para fazer o máximo de coisas, porque senão não dá para manter o canal, não dá para viver, não dá para estudar, mas tudo bem. E uma outra coisa que eu quero fazer um desabafo aqui no começo: eu fico levemente irritado quando eu faço uma anotação de assuntos e eu tenho que dar prioridade para o Alexandre Frota no Roda Viva, em vez de, sei lá, a Amazônia pegando fogo e São Paulo ficando noite às 15 horas, às 3 horas da tarde, tá? Eu fico levemente irritado, de verdade, porque eu, ao mesmo tempo que eu não gostaria de estar falando de Alexandre Frota, é importante eu falar de Alexandre Frota porque eu vivo num país que colocou Alexandre Frota como deputado federal. Então, quando ele participa de coisas que ele acaba ganhando mais atenção, é importante a gente pegar, pensar frases dele e trazer aqui. O Alexandre Frota participou do Roda Viva e a gente tem que falar dele. Eu sei que talvez, assim como eu fiz um vídeo do novo MBL, fazer um vídeo sobre Alexandre Frota e fazer vários vídeos sobre o Alexandre Frota pode ser mais prejudicial do que qualquer coisa. Pode ser que eu esteja dando mídia para esse cara e lá em 2022 ele continua aonde ele tá. Ele vai conseguir votos ainda assim, porque a gente está dando tanta atenção para ele que ele vai se manter por lá. Mas tudo bem, é importante porque é uma figura que, ao mesmo tempo que estava dentro do útero ali do bolsonarista, do bolsonarismo no caso, né? Embaixo da asa do Bolsonaro, aproveitou essa onda, como eu já falei várias vezes, essa onda bolsonarista para chegar onde chegou e agora pulou, saiu fora, pulou do navio, deu as costas para esse pai que ele pegou e adotou nesse tempo. Então ele é levemente agora odiado por esses bolsonaristas, ele é levemente odiado por aqueles que votaram nele, pelo menos em parte. É o que pelo menos diz o Alexandre Frota no Roda Viva algumas vezes, é o assunto que se mantém por um bom tempo. Ele, por exemplo, falou ali que abandonou as redes sociais, porque os ataques estavam muito violentos, invadiram a privacidade dele, falaram da família dele. Isso é o que o Alexandre Frota diz ali. Inclusive ele reconhece nesse Roda Viva que ele era violento nas redes sociais, mas o argumento que ele usa é que ele era violento com o inimigo. Eu não lembro se ele usou a palavra inimigo, mas o que ele está querendo dizer é que ele era violento só com aqueles que estavam do outro lado. No caso, ele era violento com os partidos de esquerdas. Eu vou categorizar assim, porque se eu for desmiuçar quem foi cada pessoa, vai demorar muito tempo. Então, vamos manter assim, tá? Ele diz que era violento só com a oposição dele. Então, ele entende, pelo menos foi o que eu entendi, a redundância, mas enfim, ele entende que era violento só com aqueles que poderiam ser, ou que nesse jogo da política tá tudo bem ser violento. Então agora a gente percebe que, ou ele não percebeu, que a violência só porque é com aquele que talvez possa ser violento tem consequências, né? Quando o Alexandre Frota está sendo violento com alguém só porque é do Partido dos Trabalhadores, ou só sendo violento com alguém só porque é do PSOL, ou sei lá qualquer outro partido que ele considera que tá tudo bem ser violento, tem consequências, porque ele vai criando uma base que só consome esse tipo de conteúdo. Ele está criando uma base que se alimenta desse ódio dele para aqueles. É isso que aquela galera que está seguindo ele está buscando. Essa galera está buscando ódio que sai do Alexandre Frota e tem um endereço. É muito fácil. Se você fosse fazer um trabalho de marketing, por exemplo, de você buscar nichos e ficar segmentando pessoas, estudando isso, a gente tem que aproveitar para o vídeo também, né? Você consegue traçar o perfil das pessoas. Se eu for fazer isso aqui no meu canal também, eu consigo segmentar
os meus seguidores, quem é inscrito no canal, e eu consigo determinar tudo aquilo que vocês gostariam de consumir, tudo aquilo que vocês gostariam de ouvir. E aí, pronto, eu tenho uma cartilha perfeita do que falar, quando falar, nunca acaba o assunto. E Alexandre Frota, mesmo sem saber, eu não sei se ele fez isso ou não, então eu só tô, assim, fazendo uma hipótese, mas eu imagino que ele não tenha feito isso, mas mesmo sem saber, o que ele fez foi segmentar o público dele, entender qual era o nicho e trabalhar em cima disso. Ele alimentou o público que segue ele com aquilo que eles queriam. Aí agora, quando ele vira as costas para o Bolsonaro, para o governo Bolsonaro, e ele começa a se revoltar e falar mal, essa violência se volta contra ele, porque esse público quer aquilo que ele buscava. Tá tudo certo, não tá tudo certo, mas assim, Alexandre Frota, quando você é violento com os outros, você tá alimentando o teu público com isso, o teu público gosta de consumir isso, você tá traçando um perfil do teu público. Se você se surpreendeu com isso aqui, desculpa, mas ele pelo menos reconhece que as redes sociais dele foram construídas dentro do bolsonarismo. Inclusive ele usa uma frase ali, ele é só uma, passa e ele já segue o assunto dele, que as redes sociais foram construídas dentro do bolsonarismo, ele se voltou contra o Jair Bolsonaro, foi expulso do partido, e aí ele percebe que essa rede, por ser construída dentro disso, não tem mais para onde ele crescer, agora que ele não está mais com o governo. Então, a saída, além dos ataques a ele e a família dele, é sair das redes sociais e começar do zero, porque não tem mais para onde crescer. Guarda essa frase, não tem mais para onde crescer. A gente vai voltar nela no final do vídeo. Ele também reconhece o jogo sujo e aceitou jogar esse jogo das fake news. A jornalista, inclusive, eu não peguei o nome dela agora, eu sou péssimo com nomes, desculpa, tá? Mas ela questiona isso do Alexandre Frota e ainda diz: Frota, vai me dizer que você só descobriu agora? Antes da campanha você não viu nada disso acontecendo? E aí ele reconhece e ainda diz que todo mundo sabia desse jogo, que sabia que existia esse jogo da fake news, e pra ele, na cara dele ali, do jeito que ele fala, tá tudo certo, isso faz parte do jogo da política, pelo menos se antes não fazia, agora faz. Ele aceitou jogar esse jogo e é tratado de novo como normal. Uma coisa que não deveria ser. Não é normal esse jogo, essa arma que usaram chamada fake news. Você ficar alimentando robô, ficar alimentando algoritmo para ficar disparando mensagem o tempo inteiro, mensagens falsas quando é necessário, ou então ataques quando é necessário. Eles criam a fake news, alimentam um algoritmo ali para ficar criando aquela fake news e depois eles usam um outro para alimentar essa mentira que eles inventaram. Quando o Alexandre Frota trata isso como normal, quando ele diz que reconheceu esse jogo e que aceitou, desculpa, o que você acha que você está falando, Alexandre Frota? Você acha que, tipo assim, tanto que ele diz, aceitei, reconheço que aceitei isso aí, esse jogo, tanto aceitei que estou aqui. Eu não sei se ele está querendo dizer que está ali, no caso, no cargo em que ele está. Eu imagino que seja isso. Mas, desculpa, Alexandre Frota, isso não é normal. Isso não é algo bonito. E se você trata como normal, já consigo entender por que as tuas redes sociais se transformaram no que se transformaram. Agora eu consigo entender por que você teve que abandonar as redes sociais por ataque. Você trata isso como normal. Se você tivesse um pouco de noção da gravidade disso tudo, absolutamente tudo isso que a gente falou até agora, eu tenho certeza que você ia cuidar com o que você coloca no teu Twitter, com o que você coloca no teu Instagram, com o que você coloca no teu Facebook, e você ia ter cuidado com as pessoas que te seguem, porque tão grave quanto a base
do bolsonarismo é a base que você cria. Aquelas pessoas que estão te assistindo, que estão lendo o que você está lendo. Porque, de novo, você trata com violência, é isso que as pessoas estão querendo assistir. Mas tudo bem. Ele fala um pouco também sobre a Vaza Jato. Estou até aqui com o Twitter do Leandro Demore aberto, que eu estava lendo as pessoas que estavam mencionando e trocando uma ideia com ele. Ele disse que ele categoriza esse vazamento e essas conversas como graves entre o Moro e o Dallagnol, mas graves pelos personagens, pelo peso que eles têm, por quem eles são. E eu sinto que é um pouco de não querer admitir que, na verdade, grave mesmo não é só os personagens, não é só o peso que eles têm, mas as conversas também são muito graves. Aquilo que foi mostrado e está sendo mostrado é muito grave. O conteúdo das mensagens é o que importa também, porque mesmo que você tire a figura Sérgio Moro, Dallagnol, poderia tirar todas as outras também, e você só colocar a representação de cada um deles, não necessariamente o Sérgio Moro e o Dallagnol e todos os outros, as conversas ainda assim continuam sendo muito graves. Obviamente, quando você coloca esses personagens, de novo, aumenta o peso, né? O interesse público é maior, até porque, se você for levar em consideração todo o contexto, quando isso aconteceu e os objetivos, quem eram e quais eram o que cada um deles estava querendo para eles e para o Brasil, obviamente fica muito mais grave. Só que quando ele diz que o problema dessas conversas é grave porque são esses personagens, pelo peso que eles têm, não é só isso, tá? Não é só isso. Poderia ser qualquer outro. As conversas continuam sendo muito, muito comprometedoras. Elas continuam sendo algo muito grave. A diferença é que quando você coloca esses personagens, o peso e o interesse público aumenta. Ainda assim, só o conteúdo na fala de Sérgio Moro é o que importa, continua sendo grave por si só. Eu acho importante ressaltar isso, porque depois lá na frente ele vai criar uma base com o Sérgio Moro, ele vai quebrar a cara e depois vai vir chorando de novo. E falando em voltar chorando de novo, é de novo importante lembrar que ele nadou nessa onda do bolsonarismo, né? A gente já falou algumas vezes, ele nadou enquanto pôde nessa onda, chegou no topo, chegou onde chegou. E lembra da frase que eu te disse, que ele viu que não tinha mais para onde crescer quando ele saiu do governo Bolsonaro e as redes sociais dele foram criadas só na base bolsonarista? Então, quando ele chegou aonde chegou, depois de nadar com o Jair Bolsonaro e a onda 17 PSL, ele também percebeu, e aí agora é tudo achismo, tá? Isso não tem nada a ver com vídeo. É a minha interpretação de toda essa situação. Ele percebeu que não tinha mais para onde crescer. E ele também percebeu, ao mesmo tempo, essa decadência do governo Bolsonaro. Todas essas mini crises que vinham explodindo todos os dias, às vezes mais de uma. Eu não sei se você percebeu, mas a quantidade de crises dentro foi aumentando. Começou lá no primeiro mês, era uma crisezinha a cada alguns dias, sei lá, a cada 3, 4 dias, e foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando. Hoje em dia você tem 4, 5, 6 matérias por dia de algum absurdo que aconteceu ou algum absurdo que alguém falou. Você deve ter percebido, né? Se você não percebeu, faz um Google aí rapidinho com o nome Bolsonaro e vai colocando mês de janeiro e vê tudo o que aconteceu. Vai aumentando as coisas, parece que cada mês vai ter mais absurdos por dia. E o Frota, querendo ou não, e é por isso que eu tô com esse tweet aqui, que o Leandro Demore diz que o Alexandre Frota não é inteligente, mas também não é burro. Você consegue entender? Porque eu concordo com isso, ele não é inteligente, mas ele também não é burro. Ele percebeu tudo isso que estava acontecendo e o que ele fez? Pode ser que ele realmente tenha se decepcionado com o governo Bolsonaro, tá?
não estou dizendo isso, mas a movimentação que o Alexandre Frota está fazendo é para se manter na mídia, é para manter o nome dele sendo falado, porque ele sabe que é importante que as pessoas não esqueçam quem ele é, não esqueçam o nome dele. Tem aquela frase já, né, que falem mal ou falem bem, mas falem de mim. E aqui no YouTube também tem um negócio que quando você deixa de fazer vídeo, você é esquecido. Quando você é esquecido, a plataforma também te esquece. E aí o teu canal morre. Alexandre Frota sabe disso. E ele está fazendo exatamente isso. Ele viu o governo em decadência e o momento de mídia é agora. Imagina, mais uma pessoa que saiu, que desistiu do governo Bolsonaro. E dessa vez quem desistiu, Alexandre Frota, o deputado ex-ator pornô, e aí vem todo aquele peso de... Olha a galera do PSL que votou nesse cara e que a gente tanto criticava. Pois é, porque seria um absurdo teoricamente esse cara chegar onde chegou. E agora esse cara cai a ficha antes dos eleitores de Jair Bolsonaro. Ou seja, esse cara seria mais inteligente que o próprio eleitor dele. É essa aura que passa, que fica aí por cima. Eu não sei se você conseguiu receber o que eu estava querendo passar, porque às vezes eu vou me complicando nas palavras, mas é mais ou menos isso, sabe? É o absurdo que o país chegou, onde o Alexandre Frota se dá conta de que errou, de que passou do limite e que vai ter que recomeçar. Agora vai ser o Alexandre Frota paz e amor. E anota o que eu tô te dizendo, porque ele tá gastando todo esse cartucho agora, porque, de novo, é o momento da mídia, é o momento de falar daqueles que estão abandonando o governo Bolsonaro. Quando chegar lá na frente, ele vai inventar outra coisa, porque ele precisa se manter na mídia. Ele vai inventar alguma coisa. Provavelmente o discurso dele vai mudar, ele vai começar a pegar mais pesado com o governo, as críticas dele vão ser mais pesadas, eu não sei. Alguma coisa vai acontecer porque Alexandre Frota não é burro, mas também não é inteligente. Isso ele entende, ele sabe que tem que se manter sendo falado. E eu, sabendo que ele está fazendo isso, ainda assim tô dando mídia para ele. Mas assim, é de interesse público. As pessoas estão querendo saber o que Alexandre Frota tem para falar do governo Bolsonaro. Então, eu tô dando para as pessoas o que as pessoas estão querendo. Não vou dormir muito bem com isso, mas tudo bem, tá? Não esquece você de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, comenta o que você achou, se você viu esse Roda Viva do Alexandre Frota ou não, se você só ficou sabendo por aqui. Fiz um resumo muito breve, tá? Resumo com generalizações, não tem exatamente as palavras dele, algumas tem porque eu anotei exatamente o que ele falou, as frases dele, mas eu recomendo que você assista o Roda Viva do Alexandre Frota para entender exatamente tudo que ele falou, tá? Vou deixar 2 vídeos aqui muito melhores do que esse, vai por mim, muito melhores. Pode clicar que você vai gostar, é o algoritmo do YouTube que te indica. Aqui você se inscreve no canal, primeiro comentário fixado vai ter link pro Apoia-se, para as minhas redes sociais. Até um próximo vídeo, tchau!